Olá, irmãos. Vamos continuar a nossa análise do Evangelho de Mateus, caminhando agora para os versículos 18 a 22. Nós estamos aqui no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, onde o assunto principal aqui desta sessão é a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mateus está desenvolvendo essa temática específica aqui nesta sessão. Então, você deve se lembrar que eu expliquei a vocês que Mateus trabalha isso através de 3 séries de 3 milagres, e essas 3 séries elas são intercaladas por duas narrativas de Jesus tratando do discipulado, acerca da questão do discipulado, ou como ele quer que as pessoas reajam à sua autoridade. O primeiro milagre foi o milagre da restauração do leproso, onde o Senhor Jesus afirma a sua autoridade quando ele toca o leproso e diz, quero, fica limpo. Então, tocar o leproso expressa a autoridade de Jesus. Jesus está fazendo algo que não era em si cerimonialmente permitido na lei de Moisés, e ele então, ao invés de ficar impuro, ele manda o leproso ficar puro. Isso expressa, então, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Na aula passada, nós vimos também o milagre do servo do centurião. E aqui, Mateus já nos introduz a uma temática que eu também comentei a vocês, que é a temática dos excluídos, que ele vai tratar bastante no seu evangelho. Ele trata sobre um leproso e trata aqui agora também sobre um gentio. E esse gentio era uma autoridade romana, o que colocava ele ainda mais em descrédito com o judeu, mas então o Senhor Jesus Cristo aqui tem a sua autoridade afirmada por aquele homem. Ele afirma que Jesus poderia, se você olhar aqui no versículo 8, mandar apenas com uma palavra e o seu rapaz seria curado. E ele então explica que isso é uma questão de autoridade. Então, Jesus, por ter autoridade, ele poderia mandar com uma palavra e o seu servo poderia ficar curado. Então, aqui você tem o reconhecimento de um gentio e uma autoridade romana da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E ele está reconhecendo que Jesus tem uma autoridade, inclusive, sobre a natureza. Ele pode mudar os fatos da natureza, ele pode mudar uma pessoa de estar doente para estar curada. Isso é um auto-reconhecimento de autoridade. E Jesus, então, afirma que é precisamente esse tipo de fé que ele está procurando, que ele quer ver, e que nem em Israel ele havia encontrado ainda uma fé como a daquele homem. E qual é o tipo de fé daquele homem? É uma fé que reconhece a autoridade de Jesus, certo? Então aquele homem tinha um altíssimo reconhecimento da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E então o Senhor Jesus utiliza isso para explicar aqui no versículo 11 e no versículo 12 sobre essa questão da reversão. Ele diz que pessoas de muitos lugares viriam à mesa com os patriarcas da nação de Israel, enquanto que os próprios filhos ou os próprios judeus seriam lançados para fora do reino. Então, isso é uma declaração muito marcante do Senhor Jesus Cristo, mostrando não que todos os judeus seriam lançados fora do reino, mas afirmando aqui que também gentios viriam para celebrar o reino dos céus junto com os patriarcas da nação de Israel, ok? E depois nós vimos o terceiro milagre, que foi o milagre da sogra de Pedro. E a autoridade de Jesus aqui é enfatizada pelo fato de Jesus simplesmente tomar aquela mulher pela mão e a sua febre a deixou. E ela então, de repente, passa a
servi-lo como um reconhecimento da sua posição e da sua autoridade. Mateus, então, conclui aqui nos versículos 16 e 17, ele, então, conclui essa primeira série de 3 milagres, demonstrando que estes milagres cumprem uma profecia a respeito de Jesus ou do Messias, expressando a sua autoridade messiânica ao tomar sobre si as doenças e as enfermidades. Então, o texto diz que ele expelia demônios, que ele curava doentes, e isso era cumprimento do texto de Isaías, que mostra, então, o Messias como sendo alguém que iria curar as enfermidades. Então, a autoridade messiânica de Jesus era expressa através das suas curas, das restaurações que o Messias realizava, ok? Então, o Messias, ele é autoridade porque ele é um agente de restauração. Ele restaura as coisas à sua ordem natural. E Jesus estava fazendo isso. Ao curar e restaurar os doentes, ele estava expressando a sua autoridade messiânica de restauração. Ok? Então, vamos aqui para o nosso texto. Lembrando, então, que nós estamos tratando da autoridade do rei. Vimos, então, essa primeira série de 3 milagres. E agora, então, nós vamos partir para o texto dos versículos 18 a 22, onde o Senhor Jesus Cristo vai tratar a respeito do discipulado. Esse é o primeiro texto desta sessão. Você tem esse texto e depois você tem um outro texto, 2 textos nessa sessão que tratam sobre o discipulado. Esse aqui é o primeiro texto e depois dele você vai ter mais uma série de 3 milagres e então um segundo texto sobre essa questão do discipulado. Então, aqui no versículo 18, Mateus começa nos dando uma informação que, mais uma vez, você não pode achar que simplesmente Mateus está jogando uma informação histórica. Você já deve ter percebido que Mateus não escreve esse livro apenas para lhe contar uma história. Ele está utilizando a história para lhe ensinar teologia, para lhe falar sobre Jesus Cristo. Então, ele começa nos avisando que Jesus viu muita gente ao seu redor. Então, note que o Senhor Jesus Cristo estava rodeado de muita gente. E ele, então, ordenou que essas pessoas passassem para a outra margem. Então, quem deveria passar para outra margem? Quem é esse aqui que passassem para outra margem? Era Jesus e essa multidão. Só que lembre-se que essa multidão de pessoas, elas são intituladas como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, parece que Jesus está aqui simplesmente saindo de um lugar para outro lugar. Porém, o que acontece aqui é que Mateus nos dá um então. E este então está enfatizando um resultado dessa ordem de Jesus. E qual é o resultado dessa ordem de Jesus? São pessoas querendo se aproximar mais de Jesus como seus discípulos. Então parece, portanto, que este versículo 18 está sendo colocado aqui para designar ou para trazer uma espécie de introdução ao que o Senhor Jesus Cristo espera. Ele espera que os seus discípulos vão com ele para qualquer lugar. Ele espera que os seus discípulos o acompanhem, que os seus discípulos não coloquem nenhum obstáculo para ir com ele para qualquer outro lugar. Ok? Então, Jesus aqui está querendo sair daquele lugar, daquela cidade, no caso aqui de Cafarnaum, Jesus estava em Cafarnaum,
e ele quer ir para uma outra margem, para uma outra cidade em outro lugar do mar da Galileia. E então, pessoas daquela cidade deveriam tomar a decisão se iriam sair dali, se iriam deixar os seus afazeres, deixar o conforto da sua casa, deixar o que fosse e acompanhar Jesus, ok? Então, é isso que vai acontecer a partir do versículo 19. O versículo 19 e o versículo 20 nos tratam a respeito de uma pessoa que estava seguindo a Jesus e era um escriba. Depois, nós temos aqui o versículo 21 e o 22, tratando de outro do grupo dos discípulos. E esses dois casos nos mostram dois tipos de pessoas que ainda não estavam prontos para reconhecer a autoridade de Jesus. Então, eu diria o seguinte, que aqui você tem dois exemplos de falhas no reconhecimento da autoridade de Jesus. Eu vou chamar esse primeiro caso aqui, essa primeira falha de empolgação, certo? Quando você se empolga em aceitar a autoridade de Jesus. E o outro problema no reconhecimento da autoridade de Jesus, eu chamo aqui de hesitação, ok? Então, tanto a empolgação quanto a hesitação não são reações adequadas para a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver aqui como é que o texto nos ensina isso. O texto nos diz que aproximou-se dele um escriba e disse-lhe, lembre-se que os escribas, eles eram os mestres da lei. E é interessante que Mateus aqui está nos dizendo que dentro do grupo de pessoas que rodeavam Jesus, que estavam acompanhando Jesus no seu ministério ali na cidade de Cafarnaum, você tem um escriba. E o Senhor Jesus Cristo já havia criticado no Sermão do Monte, pelo menos na ordem que Mateus coloca, a figura dos escribas e dos fariseus. O que nos mostra aqui, então, irmãos, é que Mateus está querendo dizer que não necessariamente você deve ter uma imagem totalmente negativa dos escribas, dos fariseus ou dos sacerdotes, ok? Você tem em outros evangelhos sacerdotes que acabam reconhecendo a autoridade de Jesus, fariseus que acabam reconhecendo o Senhor Jesus Cristo, certo? Então, até mesmo no grupo ali dos mestres de Israel, havia um ou outro que estavam interessados em conhecer mais do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos a menção de um escriba que estava ali se aproximando do Senhor Jesus Cristo. E note que ele aqui chama Jesus de mestre. Veja que em outros casos, inclusive no versículo 21, você tem pessoas chamando Jesus ainda de Senhor, mas o escriba chama Jesus de mestre. Então, o escriba, sendo um mestre, está reconhecendo Jesus como mestre, e aqui você parece ter um reconhecimento de autoridade, e ele então afirma, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, note aqui por que Mateus colocou essa vinheta inicial aqui, esse início, para nos mostrar, então, o porquê que o escriba faz essa afirmação. Jesus estava saindo dali e indo para outro lugar. Então, isso gera uma questão no meio da multidão. Quem vai com Jesus? Quem vai sair da sociedade para andar com Jesus? E então, aquele escriba chega para Jesus e afirma, seguir-te-ei para onde quer que fores. E então, veja aqui a resposta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus responde que as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, traduzindo para você aqui, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que os animais têm suas casas, mas o Senhor Jesus Cristo não tinha casa. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para aquele escriba é que o chamado para seguir a Jesus era o chamado para abandonar a sua própria casa, que o próprio Senhor Jesus Cristo não tem casa. Então aqui, quando o Senhor Jesus Cristo diz que não tem onde reclinar a cabeça, então nós já sabemos que Jesus está numa fase do seu ministério em que ele sequer tinha uma casa. Jesus já não tinha mais casa aqui. Jesus não tinha lugar onde dormir. Essa é a ideia de não ter onde reclinar a cabeça. Muita gente diz que Jesus não tinha sequer um travesseiro, mas não é essa a ideia aqui, certo? A ideia aqui é que Jesus não tem casa onde dormir. Por que Jesus não tinha casa onde dormir? Porque o seu ministério era itinerante. Jesus estava em constante movimento. Portanto, Jesus não era alguém que vivia no conforto de uma casa. O que Jesus, portanto, está dizendo para aquele escriba não é negando que ele o siga, mas também não é corrigindo que ele o siga, mas sim avisando para aquele escriba que o chamado para seguir ao Senhor Jesus Cristo envolve o abandono do conforto e a consideração dos custos de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Seguir a Jesus não pode ser uma decisão tomada de empolgação, mas uma decisão tomada depois de um certo ponderamento. Então, Carson menciona aqui uma frase do grande J.C. Ryle, onde ele diz o seguinte: nada causou mais dano ao cristianismo que a prática de encher as fileiras do exército de Cristo com todo voluntário que esteja disposto a fazer uma pequena profissão de fé e falar fluentemente a respeito de sua experiência. Então, essa declaração de Ryle expressa muito bem o alerta de Jesus Cristo aqui. Aquele homem estava expressando bem a experiência de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Jesus estava indo para outro lugar, ele queria ir junto. Jesus, portanto, avisa que essa decisão não pode ser tomada sob empolgação, mas sobre ponderação. Ele deveria ponderar os custos do discipulado do Senhor Jesus Cristo, certo? Ah, mas aqui não está falando de salvação, então Jesus está dizendo que ele deveria ponderar se queria ser salvo ou não? Não, não vamos impor aqui o assunto salvação nesse contexto. O assunto aqui não é salvação. O assunto aqui é sobre seguir a Jesus, ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa que quer submeter-se à autoridade de Jesus e segui-lo como seu discípulo, precisa ponderar, ok? Precisa considerar os custos do discipulado. Ele precisa fazer isso porque a empolgação não deve ser um critério, não deve ser um meio para a sujeição à autoridade de Jesus. E em segundo lugar, você tem aqui Mateus nos avisando que outro dos discípulos lhes disse. Então, note que Mateus está colocando o escriba e essa outro dos discípulos dentro desse grupo aqui. Essa muita gente ao redor são pessoas que se intitulam de discípulos, ok? Muita gente ali se intitulando discípulos, Jesus simplesmente decide ir para outro lugar e aquilo gera, portanto, uma oportunidade de Jesus ver
quem ali de fato estava disposto a segui-lo. Então o outro diz o seguinte: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Bem, muita gente entende errado esse versículo mais uma vez. Muita gente entende que o que esse homem está dizendo é o seguinte: Senhor, espera que o meu pai morra. Depois que o meu pai morrer, aí eu vou segui-lo. Porém, irmãos, não é essa a ideia aqui, certo? Quando esse homem diz, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, você tem que entender isso dentro do contexto. Jesus está saindo dali e indo para outro lugar. Não faz sentido aquele homem dizer, não, espera primeiro que o meu pai morra. Não. O que esse homem está dizendo é o seguinte: o seu pai havia morrido e agora ele precisa participar do sepultamento do seu pai. A participação dos filhos, do sepultamento dos pais, era um ato de honra naquela época. Os filhos participavam do sepultamento dos seus pais em honra aos seus pais, porque naquela época os sepultamentos eram muito diferentes de como são hoje. Hoje os sepultamentos têm um traço afetivo muito maior, porque nós vivemos em uma sociedade muito mais afetuosa, muito mais carregada de emoções do que viviam as pessoas no passado. Então aquele homem precisava expressar a honra do seu pai. Então o seu motivo era de fato um motivo justo. Só que o que acontece é que se ele fosse sepultar o seu pai, ele não iria com Jesus para onde Jesus estava indo. Então, a decisão daquele homem era ou demonstrar honra ao seu pai, ou demonstrar honra a Jesus. E ele, portanto, estava hesitante em demonstrar honra a Jesus e não demonstrar honra ao seu pai. E Jesus, então, responde para ele que o chamado para o discipulado de Jesus envolve colocar a honra a Jesus acima da honra dos pais. Por isso que Jesus diz, segue-me. Jesus, então, explica para ele qual a decisão ele deve tomar. Entre a honra do seu pai e a honra de Jesus, ele deveria honrar a Jesus. É esse tipo de reconhecimento de autoridade que Jesus espera. Nos textos posteriores, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que aquele que ama mais o seu pai ou a sua mãe, seu filho, qualquer que seja, que ama mais a qualquer pessoa do que a Jesus, não é digno de ser seu discípulo. Então, aquele que quer ser discípulo de Jesus não pode hesitar em considerar Jesus como a suprema autoridade em sua vida e, portanto, quando ele tiver que tomar uma decisão entre honrar a sua autoridade paterna e honrar a autoridade messiânica, ele deve escolher a autoridade messiânica. E Jesus então diz, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, o sepultamento, o que Jesus está dizendo é que o sepultamento de seres humanos não é mais importante do que seguir a Jesus. E que, portanto, você não pode hesitar em sua decisão. Se você está em dúvidas se deve ou não seguir o Senhor Jesus Cristo, Jesus está dizendo, então siga a Jesus. Tome a decisão de seguir a Jesus. Por quê? Porque você não pode hesitar. Se você quer reconhecer a autoridade do Senhor Jesus Cristo, isso deve ser feito sem hesitação. Ou você reconhece, ou você não reconhece. Se você hesita, então você não é digno do Senhor Jesus Cristo, ok? Então é isso, irmãos. Espero que você tenha entendido bem esse texto. Na próxima aula, então, nós passamos para o novo ciclo de 3 milagres do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até mais.